Glória a Deus, aleluia. Que a paz e a graça de Deus seja sobre todos nós nesse dia, amém? Hoje eu quero falar sobre, o tema é servindo como Jesus ao Pai e aos irmãos, né? O texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 45, e também em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Eu vou estar lendo para vocês, amém? Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na sua forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, né? Ou seja, esses versículos, né, quer dizer o quê? Que vivemos em um tempo onde muitos querem ser servidos, mas Jesus nos ensinou o caminho oposto, né? O do serviço, né? O de servir a Deus e aos irmãos. Ele é o maior exemplo de alguém que serviu com o coração, né? E um dos exemplos é: Jesus serviu a Deus com obediência. Segundo exemplo, Jesus veio com a missão de fazer a vontade do Pai, né? Que está ali em João, capítulo 6, versículo 38, né? E o terceiro exemplo, a obediência é a maior forma de serviço a Deus, né? Outro exemplo, Jesus serviu aos irmãos com amor, né? Lavou os pés dos discípulos, ou seja, Jesus lavou os pés, né, ali dos seus discípulos, né? Por quê? Porque Jesus, na época de Jesus, eram sinagogas, né? Hoje, em nosso tempo, são o quê? Igrejas, né? Templos, é chamado, conhecido assim. E como Jesus era um judeu, né? Então, ele também seguia, né? Ele também lia a Torá, ele também lia as escrituras sagradas, né? Porque os rabinos, né? Mestres ali da lei, né? Seguiam à risca ali a Torá, seguiam à risca ali tudo que estava escrito nas escrituras sagradas. Mas Jesus, ele tinha um conhecimento diferente, né? Ou seja, ele lia a Torá, ele lia as escrituras sagradas, mas ali ele tinha uma outra interpretação. E a interpretação de Jesus era uma interpretação que vinha diretamente do trono de Deus, né? Deus ali falava com ele, dava ele entendimento na hora que ele estava lendo ali a Torá, na hora que ele estava ali lendo as escrituras sagradas, né? E dentro das sinagogas, né, os sacerdotes ali, né, não lavavam os pés ali dos seus discípulos, né? Mas Jesus, como ele andava pelas ruas com os seus discípulos, né, levando a palavra de Deus ali, né, ele também lavava os pés dos seus discípulos, né? Ele também fazia esse ritual, né? Ele lavava os pés dos seus discípulos ali para estar mostrando o quê? Serviço, né? Serviço a Deus, amor ao próximo, amor aos irmãos, serviço aos irmãos, né? E lá fora, pelas ruas, ele falava aquilo que Deus mandava falar. Ele pregava de acordo com aquilo que Deus mandava, né? Por obediência a Deus, ele pregava aquilo que Deus mandava. E por isso as pessoas
achavam que Jesus, né, estava endemoniado, chamava Jesus de endemoniado, porque achava que Jesus estava o quê? Tirando coisas da Torá, tirando coisas ali, acrescentando coisas das Escrituras sagradas. Mas Jesus estava somente o quê? Em obediência a Deus. Amém? Mas quando ele ia frequentar a sinagoga, né, ele também ouvia a palavra, né? Ali dos rabinos, ali dos sacerdotes, né? Ele também obedecia ali na hora os rabinos, os sacerdotes, mas lá fora ele obedecia a Deus. Lá fora ele obedecia, né, a voz de Deus. Então é por isso que fala, né, que ele veio para servir a Deus e aos irmãos, né? E outro exemplo é servir ao próximo é uma expressão do amor de Deus em nós, né? Outro exemplo, somos chamados a seguir seu exemplo, né? Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, né? Está em Filipenses 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? O mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus também tem que estar dentro de mim e de você. Porque o verdadeiro servo é aquele que serve com o quê? Com o coração, né? Servir nos aproxima de Deus e abençoa também aqueles que estão à nossa volta, né? E que eu e você podemos aprender disso hoje? Nós aprendemos que seguir os ensinamentos de Jesus é viver para servir. Ele nos ensinou que o caminho para a grandeza no reino é através da humildade e do amor ao próximo, né? E que possamos a cada dia servir como Jesus serviu. Amém? E que você possa meditar bastante, né, nesse texto, nessa reflexão ao decorrer desse dia.